Boa noite. Estamos aqui mais uma live da comunidade Gólgota, tratando sobre assuntos e tentando lidar com os temas que vocês estão trazendo. Vamos dar um tempinho aí para ver se o pessoal entra aí. Boa noite, Pati. Boa noite, Diego. Estão me ouvindo bem aí, queridos? Estão ouvindo bem aí? Tudo certo? Alguém pode dar um alô aí, se está ouvindo tudo certinho, o áudio? Todo mundo ouvindo bem? Amém. Obrigado, Paty. Então é o seguinte, o assunto hoje é o assunto cosmovisão. Já adianto assim que é um assunto assim muito complexo, né? Então eu estou tentando assim de certa forma sintetizar o máximo, né? E principalmente assim tentar popularizar a comunicação aqui para que vocês compreendam o assunto, certo? Se você for procurar esse assunto assim no YouTube, coloca lá Cosmovisão, você vai ter dezenas de vídeos tratando sobre cosmovisão. O problema é que muitas vezes mais se complica do que se explica, né? Então acho que dão muito floreio, rodeiam muito o assunto e não vão ao ponto, né, que é falar do que se trata exatamente quando a gente está falando de cosmovisão, certo? Lembrando que depois essa live ela fica gravada, né, e depois também será postada no YouTube, ok? Então vamos lá. Cosmovisão, o significado do termo. Então, cosmovisão significa visão de mundo, a forma como o indivíduo vê e entende o mundo, o que direciona as relações humanas e os papéis dos indivíduos, é de onde vêm as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte. É, portanto, um conjunto de valores, crenças e concepções que todo indivíduo carrega dentro de si acerca da sua existência e que move suas ações e pensamentos neste mundo. Ok? Então, essa é a definição de cosmovisão. Então, visão de mundo. Todos têm uma visão de mundo. Qualquer pessoa que nasceu nesse mundo e que tem consciência da sua existência, que pensa, né, acerca de qualquer questão da vida e que se move, ela é movida pela sua cosmovisão. Mesmo que ela não tenha consciência disso, certo? Mesmo que ela desconheça até mesmo o termo, né? Ela não sai por aí falando, né? 99,9% das pessoas no mundo não sai por aí falando assim, essa é a minha cosmovisão, eu me movo pela minha cosmovisão, né? Então a grande maioria do planeta nem sabe, nem se interessa por esse termo e o seu significado. No entanto, a realidade desse termo é outra coisa. Então todos nós nos movemos por cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão dentro da gente, ok? Então todo indivíduo neste mundo tem uma cosmovisão e se move por meio dela, mesmo em situações em que ele não tenha consciência plena acerca dela. Então é aquela coisa, por que o cara se move? Por que ele age dessa forma? Por que ele pensa dessa forma? Por que ele julga dessa forma? De onde vêm essas questões na vida dele? Por que ele se move dessa maneira? Então, existe uma cosmovisão dentro dele, né? Ainda que ele não tenha isso definido e não seja uma coisa consciente, ele se move segundo essas cosmovisões, segundo essa cosmovisão que há dentro dele. Então, o indivíduo pode simplesmente se mover por meio de algo que ele nunca parou para refletir acerca deste algo. Então essas concepções de cosmovisões não surgem se autoconclamando como cosmovisão. Você pode simplesmente ter herdado uma cosmovisão sem ter se apercebido acerca dela. Ok? Então, eu queria indicar alguns livros
que são muito bons para tratar a questão de cosmovisão. Algumas coisas que eu vou tratar hoje aqui vêm de dois deles em especial. Que o primeiro que eu quero indicar é esse daqui, ó. Vai estar ao contrário, mas depois a gente vai colocar nos comentários, ok? Esse do Francis Schaeffer, que é Como Viveremos. Muito bom esse livro. Aliás, toda a literatura do Francis Schaeffer, meus queridos, compre, tenha na sua biblioteca, que é riquíssimo, ok? De conteúdo, e trata muito essa questão de apologética, essa questão de cosmovisão e filosofia, ok? Também questões teológicas profundas, certo? Então, Como Viveremos, do filósofo teólogo Francis Schaeffer, já falecido já há muitos anos, certo? Inclusive tem uma série de vídeos do Francis Schaeffer no YouTube que você pode assistir, que o próprio nome é Como Viveremos. Você coloca lá Francis Schaeffer, Como Viveremos. São 8 episódios, se eu não me engano. O primeiro parece que não está liberado no Brasil, mas os outros 7 estão liberados e são legendados. Então, para quem não sabe inglês, né, como é o meu caso, você pode assisti-lo. O outro é esse daqui, ó, A Igreja no Século XXI, que é, na verdade, um compilado de 4 livros do Francis Schaeffer, ok? 4 livros dele estão dentro desse livro aqui, que é A Igreja no Século XXI, certo? Mas 2 deles em especial, que é cadê? A Igreja no Final do Século XX, esse daqui, e A Igreja Diante do Mundo que Observa, né? São esses 4 livros assim, em especial que vão tratar um pouco dessa questão de cosmovisão também, né? Um outro que é um pouco menor e foi lançado pela Monergismo, que é esse daqui, ó, Guerra de Cosmovisões, ok? A editora Monergismo hoje é a minha editora preferida, né? Se você quer comprar um livro com olhos fechados, é só você ir lá na editora Monergismo e comprar, que você pode comprar de olhos fechados, que todos vão ser excelentes, ok? E por último, esse aqui é um pouco mais pesado, né? Eu vou indicar apenas por indicar, mas é um livro muito pesado. A leitura, já adianto para vocês que não é uma leitura fácil, né? Porque é uma leitura que abrange questões filosóficas, né? Então, assim, não que estou chamando você de burro, mas realmente é difícil a leitura, né? Para quem não está acostumado, habituado com a linguagem filosófica, né, fica bem perdido, né, e é difícil mesmo o raciocínio, né, que é esse livro aqui, ó, Filosofia e Cosmovisão Cristã, do William Lane Craig, e o outro, como é que é o nome do autor mesmo? Do Moreland, né, esse aqui foi lançado pela editora Vida Nova, tá, mas olha o tamanho do livro aqui, ó, então, é um livro muito, muito intenso, ok? Então, nem sugiro você começar por ele, né? Eu acho que sugiro você começar por Francis Schaeffer, que é muito mais simples de ser entendido, né? Aí, quando você vai para William Lane Craig e o Moreland, é muito mais difícil de compreensão, ok? Cadê? Então, o Francis Schaeffer, nesse livro aí, Como Viveremos, ele tem uma definição interessante a respeito dessa questão de cosmovisão. Ele fala assim: o que as pessoas são em seu mundo de pensamentos determina como elas agem. Isso é verdade tanto para seu conjunto de valores, quanto é para a sua criatividade. É verdade para as suas ações coletivas, tais como suas decisões políticas, e é verdade para a sua vida pessoal. Então, né, dando um exemplo da questão política, a cosmovisão faz toda a diferença, né? Na hora que você pega e você se move em questões políticas. Então, algumas pautas que eu, como cristão, não defendo por causa da minha cosmovisão cristã. Então, por isso que para mim é meio que incabível, dentro da ótica da cosmovisão cristã, eu, como cristão, defender certas vertentes políticas e certas pautas políticas, né? Porque a minha cosmovisão não me permite. Mas eu entendo que tem muita gente que acaba fazendo, né? Conseguindo
eu não sei como, né, em algum momento na cosmovisão, e a gente vai tratar um pouco isso mais para frente, mas em algum momento na cosmovisão você precisa negociar ela, entende? Você não pode tratar ela de modo absoluto, para que assim você possa, então, talvez, praticar algumas atitudes políticas que, no meu entendimento, são contrários à questão cristã, né? A questão da cosmovisão cristã. Me perguntaram aqui o que eu acho de livros de filosofia tradicional e seus respectivos filósofos. Eu acho que tem muita coisa maravilhosa, né? Assim como há muita coisa perigosa. Eu acho que a gente pode dividir assim a filosofia. Existe uma vertente da filosofia dentro daquilo que a gente chama de metafísica, né? Que defende a existência de Deus, que defende valores absolutos, né? E tudo mais. Trabalha as questões da lógica, assim, de uma maneira, né, que a gente pode abraçar, aplicar, trazer para dentro do nosso universo cristão. Porém, há questões dentro da filosofia que são simplesmente existencialistas, né, humanistas, e que são perigosas para a fé cristã. Principalmente se você é um leigo no aspecto da base, né, da apologética cristã, é perigoso você ler e ser levado, né? Mas há muita coisa boa, né? Inclusive, né, você pode extrair coisas boas até mesmo de filósofos ateus, desde que você tenha o discernimento e o cuidado, né, para reter aquilo que é bom, certo? As consequências de sua visão de mundo fluem por entre os seus dedos ou por meio de sua língua em direção ao mundo de fora. Então não adianta. A gente tem uma cosmovisão e isso a gente vive no nosso dia a dia, certo? É uma cosmovisão. Ainda que no cristianismo isso vai contrastar muito, né? Vai ser de certa forma, até mesmo na prática, ele vai acabar se manifestando de uma maneira, às vezes, até mesmo contraditória. Mas a cosmovisão cristã, ela também abraça essa possibilidade, né? Ainda que eu tenha uma cosmovisão cristã e a minha vivência diária muitas vezes não condiz com aquilo que eu creio, ainda assim, a cosmovisão cristã, ela abrange até mesmo essa possibilidade, né? Ela está inserida essa questão da realidade de quem eu sou nesse mundo. Então, todas as pessoas têm pressupostos, né? E elas vão viver do modo mais coerente possível com esses pensamentos, mas até do que delas mesmas possam se dar conta. Então, supostamente, todos têm, né, uma cosmovisão e vai procurar se ajustar e viver dentro dessa cosmovisão. Volto a falar, ainda que ela não tenha nem consciência do que seja necessariamente cosmovisão, né? Ela nem sabe do que se trata, mas ela se move, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, por exemplo, né? Eu penso assim, né? Essa é a minha forma de pensar. Não, senhor. Geralmente, essa nossa suposta forma de pensar já é uma herança de uma cosmovisão herdada, entendeu? Herdada de alguém, ok? Se é possível ser nihilista e cristão? Não. Na minha concepção, não, ok? Mas aí eu teria que tratar sobre nihilismo de uma outra live. Os pressupostos, eles apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade acerca do que existe. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disso, a base para suas decisões, ok? Então, de acordo com a minha cosmovisão, eu me movo por ela no meu dia a dia. É assim que eu penso, né? Eu achei interessante uma vez o pessoal do estar evangelizando uns meninos de rua, né, que viviam da questão muitas vezes do roubo, né, e na concepção deles eles não entendiam que aquilo era errado, né? Essa era a cosmovisão deles. A cosmovisão deles, né, era que roubar não era errado, entende? Roubar não era errado, né? Da maneira que pensa um homem e é de fato muito profundo. O indivíduo não é o mero produto das forças ao seu redor. É o mundo interior dos pensamentos que determina a ação externa.
Então a cosmovisão, ela envolve, além dessa questão daquilo que nos move, ela envolve 6 perguntas, né? 6 grandes perguntas. Primeira, de onde surgiu o mundo, né? Tudo o que existe surgiu ou sempre existiu? Qual o futuro desse mundo? Qual é o amanhã desse mundo criado? Onde estão os fundamentos, os princípios e os valores da vida? De onde vem? Né? Onde estão fundamentados esses princípios, esses valores da vida? Quando eu digo que o ser humano tem importância, de onde vem essa importância? Quem que disse que o ser humano tem importância? Né? Que o ser humano tem valor intrínseco? De onde vem isso? Quarto, por que eu devo me comportar dessa maneira? Existe um comportamento que é estabelecido para o ser humano, basicamente em todas as culturas, né? Mas por que eu devo me comportar dessa maneira? De onde vem isso? Né? Existe algo que podemos chamar de verdade absoluta? Afinal, existe uma verdade? Então a cosmovisão, ela determina isso. Né? Para alguns, não existe verdade absoluta. Essa é a cosmovisão dele e, portanto, todas as suas escolhas vão supostamente partir desse conceito de que não existe uma verdade absoluta. Né? E vai caminhar disso, ainda que eu acho que isso é impossível. Entendeu? Acho que ninguém nesse mundo, absolutamente ninguém nesse mundo, vive sem ter uma verdade que ele, ainda que ele não fale isso da boca para fora, né, aqui dentro ele lida com isso como uma verdade absoluta. A sexta coisa é por que o mundo é da forma como é. Ou seja, por que da existência do mal, né, por que existe, por que o mundo é dessa forma. Então, a cosmovisão vai, de alguma forma, responder, né, essas questões de cada um. Me pediram para indicar o livro do Jonas Madureira, Inteligência... Ai, esqueci o nome. Depois alguém pode mandar para mim o nome do livro aí, mas tem um livro do Jonas também que trabalha sobre cosmovisão, que é muito bom. No entanto, existem as grandes cosmovisões que regem a humanidade como um todo. Então, ainda que, né, exista uma cosmovisão individual, né, de cada ser humano, existe aquelas cosmovisões que são as mais, né, que abrangem de modo geral a humanidade e que a gente acaba se identificando com ela, tá certo? Então, primeira delas, né, então a gente tem assim, a cosmovisão religiosa, um grande grupo, e a cosmovisão materialista ou ateísta, né, que é um outro segundo grupo, certo? Então, tratando esse segundo grupo que seria o ateísmo, né, o ateísmo materialista. Então, olha só, Platão ele entendia que, independente de a que parte estejamos nos referindo, se não há absoluto, então o particular tem, então o particular não tem sentido. O universal, o absoluto, é o que permite que os particulares se ajustem e o que dá unidade e sentido ao todo. Então, assim, o que acontece? O ateísmo, ele nega essa questão do absoluto, né? Então, é o absoluto que dá sentido às coisas. Então, logo, se eu tenho uma cosmovisão ateísta, é um problema o que vem em seguida. Então, quando um ateu tenta, de alguma forma, estabelecer algum tipo de resposta para esse mundo, ele vai partir, então, de um mundo que não tem uma verdade absoluta, né? E isso se torna um problema, então. Porque qualquer coisa que você for afirmar a partir de então, né, pode ser simplesmente uma verdade relativa, né? Uma suposta verdade, e isto é relativo, certo? Então, o Sartre, por exemplo, ele dizia: um ponto finito é absurdo se não tiver um ponto de referência infinito. Então, nisso ele tem razão. Se nós não temos um ponto infinito como referência, a existência não tem sentido, ok? Para ter sentido, nós precisamos que tenha algo como um ponto infinito para ter como referência. Então, os pensadores humanistas
que parte da total autonomia, acabam chegando à conclusão de que não há valor ou sentido no mundo, ou então tentam produzir valores e sentidos de maneira meramente retórica. Então, ainda que um ateu lá possa espernear, sapatear e tentar dar sentido à sua existência, à sua vida, ok? Se não existe uma verdade absoluta, se nós surgimos por acaso, né, isso é mera retórica, certo? É mera construção cultural, construção social, ok? Isso não tem nenhum mérito de ser intrinsecamente absoluto e uma verdade absoluta. O nome do livro do Jonas é Inteligência Humilhada. Eu tenho ele aqui, mas confesso que não o li ainda, ok? Então, o Sartre também, ele sustentava que no campo da razão, tudo é absurdo. Nós estamos falando de materialismo, nós estamos falando de ateísmo. Então, ele, que era um ateu, ele falava isso, no campo da razão, tudo é absurdo. Mas, olha só a desonestidade, mas a pessoa pode legitimar a si mesma por um ato da vontade. Okay? Então, ele entendia assim, não existe nenhuma verdade absoluta, mas você faz a tua suposta verdade absoluta para si mesmo. O Karl Jaspers, ele dizia, por mais que a nossa mente nos diga que a vida é um absurdo, ok? Ainda assim podemos ter alguma experiência mais ampla, capaz de nos encorajar a acreditar que haja algum sentido na vida. Então você vê que isso começa a se tornar um problema para o ateu. Por causa da sua cosmovisão materialista, de que não existe Deus, não existe absoluto, então isso se torna um problema para ele, porque ele tenta encontrar razão, sentido, onde não existe sentido. Daí é uma coisa assim, meio que cada um faz o seu sentido da vida, aí cada um cria e se vire, e ninguém pode chamar aquilo de absurdo, né? Ok? E aí, junto a essa questão desses caras, essas afirmações ateístas, né? O Marx, no Manifesto Comunista, né, um pouco também trazido com esse ateísmo junto, ele dizia o seguinte, o casamento, ele considerava o casamento como uma parte do capitalismo, né? Então, é uma prostituição particular, como ele expressou. Então, e a família foi assim minimizada. Então você vê a forma, né, como algumas ideologias de esquerda tratam a questão da família, né? Tem um horror à família. Tem um troço com família, assim, quando a gente fala de família tradicional, né, tem um avesso a essa questão de família tradicional, né? Por quê? Porque já começa aí toda essa questão. A família, ela é vista como uma coisa, um fruto do capitalismo, né? Então, longe de ser aquilo que a Bíblia, obviamente, revela. E aí, também, juntamente com isso, com essa influência materialista, essa influência também ela é trazida sobre a teologia, né? E aí, por isso que eu estava falando no começo, depende da cosmovisão. Se o cara tem uma cosmovisão cristã, ele precisa negociar algumas coisas para que ele possa, então, abraçar alguns tipos de pautas políticas, né? Aí isso a gente chama de liberalismo teológico, né? O que é o liberalismo teológico? Lá no século XIX, a gente eliminou da teologia o aspecto sobrenatural da Bíblia. E só restou então a questão do Jesus histórico, ali, alguns princípios, alguns valores. Então não há mais a questão sobrenatural. Então, isso foi uma forma de você pegar e colocar a Bíblia somente as questões assim, né, que a gente não tem muito assim de onde afirmar então o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é, porque ficou meio que assim, né? Quem que pode dizer o que na Bíblia é verdade e o que não é verdade? Né? O que de fato Jesus fez e o que de fato Jesus não fez, né? O que é só enfeite, o que é conversa fiada, porque tem teólogos liberais que literalmente é isso, né? Eles não acreditam naqueles milagres que aconteceram na Bíblia. Ali foi tudo uma questão assim, meio que uma historinha ali, né? Uma invenção ali para ensinar um princípio, mas o milagre em si não aconteceu, segundo aquilo que os evangelhos falam. Então, na visão ateísta, de onde surgiu o mundo? Do acaso. Qual o futuro do mundo?
acabar, simplesmente esfriar, né? Porque essa ideia do esfriamento do universo vai acabar daqui bilhões, trilhões, quinquilhões de anos, sabe Deus quando. Ou a ausência de Deus, no caso. Então, os valores da vida não vêm de nenhum lugar, né? Então, respondendo a essa questão, não vem de nenhum lugar, porque é simplesmente uma invenção, um conceito meramente humano, né? Qualquer valor que você dá vai de cada um. Você que dá o valor que você quiser à vida ou não. E ele não tem nenhum tipo de valor absoluto, certo? É um valor pessoal simplesmente e reduzido à pessoalidade de cada um, né? Então, por que eu devo me comportar dessa maneira? Então, isso tem muito mais a ver com uma questão social, né? Cada um aí quer obedecer à sociedade ou não. Então, até fica difícil para a gente dizer se matar é errado, se roubar é errado, se prostituir é errado, né? Tanto que você vê, né? Que geralmente, assim, pessoas que defendem a questão da prostituição como uma profissão, né? Como umas coisas assim, que não tem nenhuma moralidade intrínseca ali, né? Que não tem nada de amoral na questão da prostituição. Por quê? Porque é uma cosmovisão. E dentro dessa cosmovisão materialista, isso é verdade. Porque qual que é o problema de se prostituir? Né? Qual que é o problema absoluto nisso? Não existe nenhum problema absoluto. Né? Algumas partes da sociedade determinaram isso, mas você pode discordar e ponto final. Né? Então, existe algo que podemos chamar de verdade absoluta? Não. Obviamente não, dentro dessa cosmovisão. Né? Então, por que o mundo é da forma como é? A evolução e tal, né? Tá aí. A lei do mais forte, a lei do mais fraco, então não existe o mal, não existe o bem, simplesmente a vida é o que é e ponto final, certo? Não existe nenhuma razão, nenhum sentido nela, ainda que se queira dar, mas na visão ateísta, na visão materialista, nada disso tem sentido, ok? Daí, saindo do ateísmo, a gente vai para a cosmovisão... vou colocar religiosa, entre aspas, né? A cosmovisão reencarnacionista, né? Não teísta. Por quê? Por exemplo, budismo. O budismo não acredita na existência de Deus. Na verdade, o budismo ele nem discute essa questão Deus. Essa palavra não existe no budismo. Eu estava vendo uns vídeos da monja Koen, né? Então não existe nenhum tipo de adoração a uma deidade, né? Não existe uma deidade, não existe um Deus, ok? Nesse aspecto, né? Mas ela faz uma definição assim que, me desculpe se tem algum budista aí assistindo, né? Eu acho umas coisas assim, sabe? Caminha muito para esse aspecto ateísta, assim, né? Porque é uma visão meramente materialista, ainda que se queira dar um sentido, né, às coisas, um aspecto de verdade, no meu ver, essa definição não tem sentido algum. Então, por exemplo, né, não presta adoração a uma deidade, mas é a capacidade humana de acessar a realização suprema do que é real e não o mítico imaginário. Ou seja, você está numa busca de acessar uma realidade real de fato e não algo no aspecto mítico, né? Mítico, o que seria mítico? Religioso, né? Esse aspecto de um ser, né, pessoal. Então isso não existe. Né? Então é uma busca por algo que é real, mas quem define o que é real? Né? Quem define que isso de fato é uma verdade, né? Porque até o aspecto da verdade fica duvidoso. Então é uma coisa assim muito, muito confusa. Né? Então você rejeita a revelação de um Deus pessoal e se abraça numa suposta evolução, sei lá, pessoal, entre aspas, espiritual, né? Essa questão assim meio que, né, sei lá, imaterial, ao mesmo tempo material, irreal, irreal. É uma coisa assim, sinceramente falando, eu não vi sentido nenhum ainda que se queira dar sentido nisso, né? Uma coisa eu queria fazer um parênteses assim, sempre, inclusive um amigo meu me falou esses dias, né, que o budismo é anterior ao cristianismo. Olha, se nós estamos falando de religião institucionalizada, sim, o budismo é anterior ao cristianismo no aspecto de uma religião institucionalizada. Porém, né, o budismo vem em 600 a.C.,
certo? 600 anos antes de Cristo, né? Moisés é de 1500 antes de Cristo, né? Adão, sabe Deus lá, 10 mil, 15 mil anos antes de Cristo, né? Então, a profecia messiânica já começa lá no Éden, né? Lá quando Deus fala para Abraão, né? Fala para Eva, né? As coisas lá, já vem uma profecia. Então, Jesus, e segundo a Bíblia Sagrada, Cristo é Deus, é eterno, é antes da criação, é o Criador de todas as coisas. Então, tem muita gente que fala esse tipo de coisa, né? O budismo é anterior, é como se os princípios do cristianismo não tivessem um valor acima do budismo, porque o budismo é anterior, né? Então, não é isso, né? A lei vem muito antes do budismo e tudo mais, ok? Aí depois nós temos, então, dentro dessa cosmovisão, a religiosa reencarnacionista teísta, né? Que é a questão do espiritismo, né? O espiritismo acredita em Deus, né? Acredita que Deus criou o universo, mas acredita nessa questão da reencarnação, né? Que você vive uma vida digna nesse mundo, tal, né? Então você tem princípios, né? Fundamentos para você viver, e algumas coisas até pegam do próprio evangelho, né? Do ensino de Jesus, mas é uma religião que se move pelas obras, né? É uma conquista humana. Você precisa evoluir espiritualmente por meio de ações, por meio de obras, para que você possa reencarnar num plano superior, né, ou numa vida melhor do que essa que você está vivendo agora, né? Então se entende, por exemplo, que quando uma criança morre precocemente, né, isso é o fruto de uma reencarnação passada a ela e que, portanto, sei lá quem que essa pessoa foi, e a colheita dela implicou, então, né, naquilo ali, né, uma morte prematura, ou às vezes nem nasceu. Então essa é uma forma de explicar e justificar essa questão do sofrimento, né, que a pessoa, na verdade, colhe aquilo que ela planta. Então, se eu sou um mendigo, né, alguma coisa fui na vida passada. Então, mas fica muito difícil você julgar isso da questão moral, né? E aí isso me implica o quê? Que a pessoa que é rica, muitas vezes ela é fruto disso, né? Fruto de uma vida passada. Então, o sofrimento não é uma questão de pecado, né? Sei lá, é uma coisa também muito confusa, certo? Bom, eu não vou ficar assim falando especificamente sobre a cosmovisão que envolve essas visões, né, essas cosmovisões. Estou dando apenas uma pincelada, passando rapidamente por cada uma delas, né? Aí nós temos a religiosa teísta, mas porém que envolve o politeísmo, né? Apesar de que hoje em dia, assim, eu acho que o último lugar que a gente pode chamar de um lugar politeísta é a Índia, né? No restante do mundo, praticamente o politeísmo foi extinto, né? Ainda existe alguns ressurgimentos, né, do paganismo na Europa, né? Mas assim é uma coisa assim muito pequena, né? Não dá para se dizer, né, que há um ressurgimento, né, alguma coisa nesse aspecto. Mas o fato é que o politeísmo foi basicamente extinto fora da Índia, né? Você não encontra ele mais em nenhum lugar, certo? No hinduísmo ainda é o único lugar que você pode encontrar a questão do politeísmo, né? Que é a crença em vários deuses, né? Mas o Francis Schaeffer ele fala uma coisa interessante a respeito dessa questão desses deuses, né? Ainda que ele não trata aqui especificamente os deuses hindus, mas também pode ser aplicado. Ele fala assim: os deuses gregos não eram grandes o bastante, porque eram finitos e limitados. Mesmo todos os deuses juntos não eram infinitos. Os deuses eram uma espécie de humanidade ampliada, não divindades. Então isso que a gente vê no politeísmo. O que é o politeísmo? Geralmente é um humano amplificado. É um humano com poderes, né, sobre-humanos, mas é um humano, né? É um humano. Continuando aqui. Assim sendo, eles não tinham nenhum ponto de referência suficiente do ponto de vista intelectual. Isto é,
eles não tinham nada que fosse suficientemente grande ou suficientemente permanente a que pudessem prender o seu pensamento ou a sua vida. Consequentemente, o seu sistema de valores não era suficientemente forte para fazê-los suportar os desafios da vida, tanto individual quanto política. Até mesmo essa questão de céu, né, essa concepção de céu na mitologia não existia, né? Existia essa questão dos campos, né? Esqueci o termo da palavra lá que se utilizava para isso, né? A questão do Hades lá, a questão do inferno, do mundo dos mortos, né? Era uma concepção muito diferente, né? Não havia salvação, né? É uma forma muito diferente. Mas como eu falei, né? Isso aí nem é visto mais hoje em dia, né? Nem os povos pagãos continuaram sendo pagãos, né? Todos se renderam ao monoteísmo, né? Ou é monoteísta, ou é ateu, né? Ou os hindus, no caso, né? Os indianos que ainda acreditam em politeísmo, né? Então nem tem por que ficar lidando com isso, porque dificilmente você vai encontrar alguém que presta algum tipo de culto ou adoração a Thor, a Odin, né? A Zeus, a Hércules, né? Muito difícil, né? Você vai encontrar lá uma meia dúzia lá na Europa, talvez, e só, ok? Então, finalmente, tratando a perspectiva bíblica. Então, a perspectiva bíblica, basicamente, a cosmovisão cristã, ela se resume em 5 pontos, né? Que é criação, queda, redenção, juízo e eternidade, ok? Alguns classificam como 4, né? Porque juízo e eternidade estariam juntos, ok? Então, esse é o caminho. Isso é o que a base da fé cristã, ou da cosmovisão cristã, ela é alicerçada sobre esses 4 pontos, né? A criação, Deus criou. A queda do homem, ou seja, o homem cai da condição original em que ele foi criado. É necessário uma salvação para esse homem, ou seja, o homem está perdido. Por isso que lá no início eu falei que a cosmovisão cristã, ela abraça até essa possibilidade que ainda que eu tenha uma cosmovisão cristã, né, e eu faça coisas ruins nesse mundo, a minha cosmovisão também me define dessa forma. Por isso que Paulo fala lá na cosmovisão, ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, essa é a cosmovisão cristã, que coloca o ser humano como um pecador, né, e, portanto, necessário de salvação na vida desse indivíduo. Ok? Então, criação, queda, redenção, né, que em Cristo Jesus, e esse juízo vindouro. Então, respondendo aquelas grandes perguntas, né, tudo vai partir dessa cosmovisão. Então, em termos simples, a perspectiva bíblica consiste no seguinte, a cosmovisão cristã. Primeiro, há um Deus infinito e pessoal que existe e criou o universo exterior, não como extensão de sua própria existência, mas do nada. Então isso difere já do panteísmo, né? Porque o panteísmo fala que tudo é Deus, certo? O cristianismo não. A cosmovisão cristã fala que Deus está à parte da sua criação, ainda que ele esteja presente também na criação. Mas o universo não é uma extensão do seu ser. Ele é algo criado à parte dele. Ele criou, mas é a parte dele, certo? No panteísmo não, né? No panteísmo Deus é uma extensão. Então Deus é a árvore, Deus é os pássaros, Deus é a água, né? Deus é o que existe, né? Tá aí, certo? Já no cristianismo não, ok? Então o universo não é caótico nem aleatório, mas ordenado. Causa e efeito são reais, mas não ocorrem dentro de um sistema fechado, e sim de um sistema aberto. Em outras palavras, é um sistema de causa e efeito dentro de um período limitado. Apesar deste universo possuir uma existência objetiva, separada de Deus, não opera por sua própria conta. Não é autônomo. Deus não é escravo do mundo de causa e efeito que criou, mas pode operar dentro do fluxo de causa e efeito da história. Ou seja,
Deus criou o universo a parte dele. Esse universo tem a sua existência, porém Deus interfere nessa existência, né? Então por exemplo, o agnóstico, ele não acredita que Deus interfere nesse mundo, né? Ele até acredita na possibilidade da existência de um Deus, né, de uma realidade maior, de um Deus, de uma divindade, né, de um ser maior, mas ele não acredita que esse Deus possa intervir no nosso mundo, certo? Já a cosmovisão cristã, não. A cosmovisão cristã acredita que Deus criou o universo fora dele, certo? Ainda que ele esteja presente também no mundo, mas o universo não é ele, né? A Bíblia fala que tudo subsiste por meio de Cristo, então, ou seja, Jesus sustenta toda a existência, né? Sem ele nada do que existe existiria. Porém, Deus não é uma árvore. Ele sustenta essa árvore, mas não é a árvore. A energia que sustenta o universo vem dele, mas ele não é necessariamente uma árvore, um cachorro, uma lesma, ou seja lá o que for. Ok? Segundo, Deus criou o ser humano à sua imagem. E isso é muito importante, queridos. Então, o homem não pode ser reduzido a apenas uma parte da natureza. Então, além de Deus ter criado o universo, Deus criou o ser humano à sua imagem. E isso vem fazer uma grande diferença, porque isso vem trazer o quê? A valorização intrínseca do ser humano. Que o ser humano difere de toda a criação. Ainda que o ser humano seja uma criação, o ser humano foi criado à parte disso tudo de um modo especial. Certo? O homem foi feito à imagem de Deus. Então, ele traz sobre ele, em si mesmo, um valor intrínseco que vem da parte de Deus por ser semelhante a Deus. Então, por isso o ser humano tem valor. Numa visão materialista, não existe essa diferença entre um ser humano e uma barata, né? A gente é só criação, né? É fruto do acaso, não tem nenhum valor intrínseco. A gente pode até dizer, não, o ser humano tem mais valor, mas a gente está só dizendo. Mas não existe de onde a gente tira para dizer que é. No cristianismo, não. Por que o ser humano tem valor? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele tem valor intrínseco, porque Deus o valorizou, Deus o colocou nessa posição de valor acima da criação. O terceiro, Deus não permaneceu calado. Então, Deus falou ao homem na situação histórica de espaço e tempo. A Bíblia e Cristo, em seu ofício de profeta, transmitiram ao homem a comunicação verbalizada proposicional da verdade sobre Deus, sobre a história e sobre o universo. Ou seja, então, Deus cria o universo fora dele, Deus dá valor para o ser humano, certo? E Deus se revela para o ser humano. Então, cria, dá valor e fala, conversa, se relaciona, revela acerca de si mesmo por meio da revelação, por meio da palavra que foi escrita, que hoje nós temos nas mãos, a Bíblia. Então, não é um Deus que somente criou a sua imagem e não tem uma relação com esse homem. A cosmovisão cristã, então, ela abraça essa realidade, né? Que o Deus, além de criar o homem, além de dar valor para o homem, Deus se comunica com o homem. Então, isso é cosmovisão cristã. É isso que nos move. Por isso que nós oramos, né? Por isso que nós temos uma relação com Deus por meio da oração. Ou seja, porque a gente crê num Deus que fala. Dentro do budismo não existe essa relação, porque não existe Deus. É uma relação nossa com o universo impessoal. Então você é pessoal, mas você se relaciona com um universo que é impessoal. Não existe uma pessoa fora de mim. A árvore não é uma pessoa, certo? A árvore não é uma pessoa. Quarto, o universo não se encontra em seu estado normal. Ou seja, não é mais como era quando foi criado e nem o homem. E caminha para um juízo vindouro e consumação histórica no tempo e no espaço. Então a quarta questão é essa, né? Por que o mundo é como é? Porque ele está fora, por causa da queda, ele não é mais como foi criado, ele está em uma outra situação hoje. Ok? Então você tem o Deus Criador, que deu valor ao homem, que se comunica ao homem dentro de um mundo que não é como foi criado e que caminha para um juízo
vindouro. Então, as conclusões da cosmovisão cristã. Vamos lá, senão não vai dar tempo, queridos. O Deus infinito e pessoal. Então, o Deus que é infinito e pessoal criou o universo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tudo que o cristianismo sempre teve gira em torno da existência e caráter de Deus e da existência e natureza do homem. Então, o cristianismo, ele abraça toda essa realidade de que existe um Deus e que o homem é um ser caído, dentro da sua total realidade que está aí na praxis, no dia a dia. O homem caiu de sua condição e o pecado entrou no mundo. Deus se relaciona com este homem caído. Isso se sustenta sobre a base de que, ainda que Deus seja infinito e o ser humano seja finito, Deus é pessoal e eu sou pessoal e criado à sua imagem. Logo, nossa relação se dá não em sua infinitude, mas em sua pessoalidade. A oração é a praxis desta crença. Então nós temos um ser infinito que se relaciona com um ser finito, mas não baseado em sua infinitude, mas em sua pessoalidade. Por isso que é possível nós, seres finitos, nos relacionarmos com um ser infinito. Por quê? Porque nós somos pessoa e porque Deus é uma pessoa. Essa que é a diferença. Então nós temos então infinitude e pessoalidade se relacionando com seres pessoais, mas finitos. E isso não existia no paganismo. Isso não existia no paganismo grego, romano, babilônico, egípcio. Não existia essa relação. Todos esses deuses eram finitos. Eram deuses do ar, deus da terra, deus do mar, deus do vento, deus do fogo. Mas nenhum deles eram infinitos, como é o nosso Deus. O nosso Deus é infinito. É infinito, mas é pessoal. Então, ele não é nem panteísmo e nem politeísmo, né? Esses deuses finitos. E nem esse Deus energia. Ele é pessoal, infinito, pessoal, se relacionando comigo, que sou um ser finito e pessoal. Então, a pessoalidade, a pessoa se relaciona com esse Deus. Foi por meio dessa relação pessoal, né, comunicativa, que fala, que ele revelou a sua palavra, a sua lei e a sua graça. Então, dentro dessa revelação, o que ele também revelou é que o julgamento, o juízo, não é apenas justo, mas é também necessário. Ou seja, por isso que ele, revelando-se como um ser pessoal, infinito, ele também se revela como um Deus santo. Olha só. E como um Deus santo, ele coloca então que o pecado humano terá um dia juízo. Terá juízo. Por isso me dá a base para que eu me comporte dessa maneira. Porque se eu não me comporto dessa maneira, eu vou trazer juízo sobre a minha vida. Agora, se não existe Deus, não existe juízo, por que eu devo me comportar dessa maneira? Se não terá nada que virá sobre a minha vida, né? Qual que é o problema de eu praticar, de eu viver o mal na minha vida? Ok? Então, é o fato da minha cosmovisão trazer esse conceito de um juízo que virá, é que me faz eu me comportar dessa maneira. Porque eu sei que os meus atos trarão consequências de juízo sobre a minha vida. Então, sem essa revelação, o ser humano não tem nenhuma base absoluta que define o certo e o errado. São conceitos sem sentido. Então, qual é a saída que o cristianismo oferece para que você não receba este juízo? Então, agora vem a outra parte, né? A parte em que Deus então vai trazer juízo. Tá, então como me viro? Né? Como eu saio dessa condição? E aí lá é o que Paulo fala em Romanos 3, 23 a 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aí que é o ponto em que vai diferenciar a questão da visão religiosa monoteísta em relação ao cristianismo e ao judaísmo e ao islamismo.
Judaísmo e islamismo não são movidos pela salvação pela graça. O ser humano precisa obedecer leis, regras para serem salvos. E obviamente que a Páscoa, a visão cristã, é a única que abraça essa realidade, que ninguém consegue fazer isso. É a única que dá esse recado dizendo assim, ninguém consegue. Ninguém consegue agradar a Deus. Ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue ficar sem pecar. O ser humano é um pecador. O ser humano ele erra. Ele tenta fazer o bem, mas ele não consegue. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. E por isso que o cristianismo faz sentido. Porque o cristianismo é o único que então abraça por completo essa realidade da falência humana e providencia para o ser humano, então, a sua graça. Então, olha a diferença da cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Deus criou o universo. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, portanto, o homem tem valor intrínseco, porque ele é criado à imagem de Deus. O homem cai dessa condição. O homem peca. O pecado entra no mundo. Deus precisa trazer juízo sobre o homem, porque o homem, ainda que Deus tenha revelado a sua santidade e a sua lei, o homem não consegue viver condizente com essa realidade. O homem não consegue obedecer a Deus e viver segundo essa realidade. Portanto, para o homem é necessário uma outra coisa, porque consciência do certo e errado o homem tem. Mas o homem não consegue vivenciar essa realidade. E aí é necessário, então, Deus providenciar a sua graça, a sua salvação, por meio de Cristo Jesus. Então, isso me coloca, então, na condição de santo diante de Deus, por causa de Cristo Jesus. Me liberando do quê? Do juízo vindouro, que um dia virá sobre toda a humanidade e que Deus já colocou sobre Cristo naquela cruz, quando Deus nos julgou em Cristo Jesus, quando Cristo morre naquela cruz pelos meus pecados, pelo juízo que viria e que virá um dia sobre a humanidade, mas que não virá mais sobre mim, mas somente sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. E aí nós temos a consumação da história. Lá em Apocalipse 22, é bem interessante, queridos. Eu queria ler ele inteiro, que são 21 versículos, mas olha só a consumação de tudo isso. Então nós temos criação, um Deus que cria um ser humano pessoal, o ser humano cai dessa condição, se torna um pecador e transforma o mundo da forma como é. Deus revela a sua santidade, com isso vem a revelação do seu juízo para todo aquele que faz o mal, providencia a sua graça e então vem o juízo e a consumação da história. Olha só o que diz, e aí divide esses dois mundos, divide a humanidade entre a cosmovisão cristã, a realidade da encarnação dessa realidade que nos move no dia a dia, e aqueles que não são movidos por essa cosmovisão. Apocalipse 22 diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos os profetas. Deixa eu pular aqui. Eis que cedo venho, no versículo 12, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas daí olha só no versículo 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E por aí segue. Então aqui nós temos a consumação do juízo e ao mesmo tempo a consumação da salvação eterna. Então essa é a cosmovisão cristã. Então respondendo às 6 perguntas iniciais que nós tratamos, na cosmovisão ateísta, acaso, nada tem valor intrínseco, o ser humano não tem valor intrínseco absoluto, não existe verdade absoluta, portanto não existe conceito de bem e do mal absoluto, tudo é relativo, é você que define, meu querido. Você que opta e escolha se você quer obedecer regras trazidas pelo ser humano ou não. Na visão reencarnacionista, não existe, budista, não existe Deus. Tudo é energia e evolução para algo lá que a gente nem tem ideia do que quer que seja. Na visão reencarnacionista, a anulação total e completa da graça, porque é impossível o ser humano alcançar um estágio de perfeição, portanto, é uma reencarnação ad infinito, certo? E nenhuma garantia total acerca de que você tenha de fato uma outra vida, ok? Já tratando a questão religiosa, monoteísta, politeísta, nós temos lá que hoje em dia somente a Índia, ainda tem essa questão do politeísmo, mas já foi uma coisa já abolida no mundo todo de modo geral. E aí dentro do monoteísmo nós temos a questão de que o judaísmo e o islamismo procuram a salvação por meio das obras, o que é obviamente contraditório, porque ninguém consegue alcançar a salvação por meio de obras. E aí o cristianismo, que vem e trata a questão da graça, traz a questão da graça para as nossas vidas. Então, a cosmovisão, respondendo às grandes questões que a cosmovisão procura abordar. De onde surgiu o mundo? Deus criou o universo. Qual o futuro do mundo? Juízo e eternidade. Juízo para aqueles que não estão em Cristo, salvação eterna para aqueles que estão em Cristo. Eternidade no inferno para aqueles que não estão em Cristo, eternidade no céu para aqueles que estão em Cristo. Onde estão os fundamentos, onde estão fundamentados, os princípios e valores da vida? Da onde? Vem da revelação bíblica. Daquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, completando a revelação, nos traz. Por que eu devo me comportar dessa maneira? Porque Deus é santo e juiz. Então, porque Deus é santo e Deus vai julgar, você deve se comportar dessa maneira. Existe algo que podemos chamar de verdade absoluta? Sim, a palavra de Deus é absoluta. Por que o mundo é da forma como é hoje? Por causa da queda, certo? Mas não foi esse o plano, a criação original de Deus. E o mundo um dia receberá juízo e nós fomos criados para um outro mundo, então, vindouro. Ok? Então, baseado nessa cosmovisão, nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, resumindo, meus queridos, então, isso é tratar de cosmovisão, mas, como eu falei, é um assunto muito complexo e que eu tentei popularizar, trazendo uma linguagem bem simplificada, para que você possa compreender na prática o que é, sem muitos rodeios, sem muita confusão aí, sem muito floreio, para que você possa compreender acerca do que se trata. E glórias a Deus pela nossa cosmovisão, porque é a única que faz sentido. Um Deus criador, que cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, que se relaciona com esse homem apesar de ser um ser que caiu da sua condição original. Deus se revela como um Deus santo e que julga o pecado, o mal nesse mundo. E a única forma de nós sairmos dessa condição, porque todos estão inseridos nessa condição,
é a graça por meio de Cristo Jesus providenciada naquela cruz. E um dia Jesus voltará para julgar o universo, condenando a perdição eterna aqueles que não confessaram como Senhor de suas vidas e salvação eterna para aqueles que creem nele. Amém, meus queridos? Deus os abençoe, vai acabar o tempo aqui. Semana que vem nós estamos de volta com um outro tema. Amém? Então fique na paz, fique na graça, caminhando nessa cosmovisão racional que dá sentido, de fato, à existência e responde, de fato, às perguntas que nós, seres humanos, temos. Amém? Deus os abençoe. Fiquem com Jesus.